Vamos dar sequência então à nossa aula? Não se esqueça, já falamos sobre morfologia, agora vamos conversar sobre sintaxe. Sintaxe, veja, tem a ver com análise sintática. Muita gente diz sintaxe. O nome não é sintaxe, é sintaxe. Como que o X fosse um C, não KS, tá bom? Não é um dífono. Não se esqueça. Vamos lá. Então, análise sintática. A sintaxe trabalha com os termos da oração. E os termos da oração podem ser essenciais, integrantes, acessórios. Isso é uma linguagem mais tradicional, tá certo? Ou seja, termos ligados ao nome, termos ligados ao verbo. Mas vamos na minúcia, mesmo que tradicionalmente, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Presta atenção. Os termos essenciais são somente dois. O sujeito, que é de quem se fala, e o predicado, que é o que se fala sobre o sujeito. Ou seja, a informação sobre o sujeito. Já os termos integrantes são aqueles que complementam esses elementos do sujeito ou elementos do predicado. São os complementos verbais, são dois, objeto direto e objeto indireto. Complemento nominal, sempre preposicionado e completando, claro, um nome, que pode ser um adjetivo, um substantivo abstrato ou um advérbio, sempre com preposição, não se esqueça. E o agente da passiva também, sempre preposicionado, e só é agente da passiva porque é ele que age dentro da voz passiva. Então, por exemplo, quando eu digo assim, o assunto foi explicado pelo professor, a expressão pelo professor é o agente da passiva, porque foi o professor que explicou. Daí o nome agente, aquele que age. Perfeito? Na sequência, termos acessórios da oração. São aqueles termos que podem ser até dispensados sem prejuízo para o sentido, para a sintaxe, para a informação principal da mensagem, tá? A informação principal desse texto, dessa oração. E que termos são esses? São os adjuntos adnominais, que são termos que são juntos do nome, e são os adjuntos adverbiais, que estão juntos ou relacionados ao verbo. E ainda o aposto, que é sempre um termo que vem após o seu referencial. Exemplo, quando eu digo assim, Pelé, o rei do futebol, está em Londres. Então, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, está em Londres. Esse o rei do futebol está explicando quem é o grande Pelé. Ok? Muito bem. Agora, muita gente pergunta, professor, e os predicativos, né, do sujeito, predicativo do objeto, como é que eles são estudados? São estudados normalmente à parte, tá bom? Os predicativos são estudados à parte, eles são estudados dentro do predicado, tá bom? E o vocativo é um termo freelancer, né? Como assim freelancer, professor? É que o vocativo ele nem faz parte efetivamente do sujeito, nem faz parte efetivamente do predicado. Ele é apenas um chamamento. Daí o nome vocativo vem de vocare, que significa chamar. Tá bom? Pode observar que todas as palavras em português terminadas em vocação têm a ver com chamado. Vocação é um chamado, provocação é uma maneira de chamar a atenção, invocação, convocação, evocação, avocação, tudo que for terminado em vocação tem a ver com chamado. Então, vocativo é um chamamento. Perfeito? É isso aí. Então, estes são os elementos que compõem a análise sintática. O que é que as bancas gostam de fazer? Juntar, ou seja, a parte morfológica, sobre a qual tratamos ainda há pouco, e a parte sintática, chamando isso de morfossintaxe, ou análise morfossintática. Aí veja o que é que nós fizemos aqui. Colocamos, exercitando a morfossintaxe. A minha primeira grande chance de vida plena já chegou. Raciocine comigo. Quem é que já chegou? Aí vem o sujeito. Ó. A minha primeira grande chance de vida plena. Então isso aqui tudinho, ó, da palavra plena até aqui, até o A, que é o artigo, isso é o sujeito. Você diria, que sujeitão? Exatamente, é um sujeito longo, né, extenso. Mas há um núcleo. O núcleo desse sujeito está aqui, ó, substantivo chance. E observe que os demais termos estão todos ligados a esse substantivo chance. Ou seja, aqui, ó,
A chance, minha chance, primeira chance, grande chance e chance de vida. Então são chamados adjuntos adnominais. E você diria, professor, como é que eu sei que esses termos são adjuntos adnominais? Olha como vai ficar mais fácil ainda, presta atenção. Artigo é sempre adjunto adnominal. Pronome possessivo também. Numeral também. Grande aqui, que é o adjetivo, também, desde que não haja interferência de verbo, porque se houver interferência de verbo passa a ser predicativo. Mas no caso aqui não há interferência, grande chance, está junto, ligado ao nome chance. Adjunto adnominal, adjetivo. E de vida é uma locução adjetiva. As locuções adjetivas são adjuntos adnominais. Amor de mãe, amor materno. Chance de vida, chance vital. Legal, né? Vital, de vida. Tá bom? Então, locuções adjetivas são adjuntos adnominais. Perfeito? Aí sobrou aqui o predicado. Já chegou. O já é um adjunto adverbial de tempo. Chegou é um verbo intransitivo, um verbo para o qual você não precisa colocar objeto algum, porque não precisa. Já chegou. Ponto. Acabou. Detalhe. Este ponto aqui indica que se encerrou, que acabou o período. Lembra? Para encerrar um período, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e às vezes reticências. Então aí, acabou o período. E é um período simples. Por que simples? Porque período pode ser simples ou composto. Se só tiver uma oração, é simples. Se tiver mais de uma, 2, 3, 4, 5. Período composto. Professor, e frase? Como é que eu faço essa distinção? Para ser frase, basta que tenha uma informação lógica. Informação que faça sentido. Então, quando alguém diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando alguém diz assim, silêncio. Quando alguém diz psiu. Quando alguém faz alguma informação que tem algum sentido, a gente chama isso de frase. E a frase pode ser nominal, quando, claro, não tem verbo, e verbal, óbvio, quando passa a ter. E quando passa a ter verbo, essa frase verbal é simultaneamente uma oração. Então, o que é uma oração? É uma frase verbal. Uma frase que contenha um verbo, contém uma ação. Tá bom? Eu gosto sempre de lembrar que essa ação pode vir em forma de locução verbal, ou seja, você ter dois verbos e você ter uma só ação. Por exemplo, se eu dissesse, eu irei cantar amanhã. Irei é verbo, cantar é verbo, mas eu digo irei cantar, eu posso trocar por cantarei. Perfeito? Então, se eu tenho dois verbos, mas tenho uma só ação, eu tenho uma oração só. Perfeito? Eu pergunto, esta abordagem que nós fizemos sobre morfologia e sobre sintaxe, isso ficou claro para você? Ou ficou claríssimo, hein? Espero que você tenha compreendido, porque a nossa intenção era de dar a você essa base, resgatar essas informações tão prioritárias, né? Que tem que ser colocadas no primeiro plano para entendermos as outras abordagens. Legal? Grande abraço. Tchau, tchau.